Diz assim a palavra do Senhor: porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem, segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Eu vou ler a parte B de novo, que diz assim: já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Amém? Curve a sua cabeça, vamos orar? Vamos pedir para que Deus fale conosco através da sua palavra nessa noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós estamos aqui nessa noite, nesse culto de ensino. Já tivemos a oportunidade de falar com o Senhor, de interceder, meu Pai, por esses pedidos de oração. Já tivemos a oportunidade de louvar o Teu nome, de ouvir o Senhor falando conosco, que cuida de nós. Meu Deus, agora é a hora da Tua palavra, Pai, que o Senhor possa nos alimentar, nos ensinar, meu Deus, de formas, meu Pai, que só o Senhor sabe. Meu Deus, usa-me para a glória do Teu nome, Pai, para que o Seu nome venha a ser glorificado. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar, meu irmão. Meus irmãos, hoje é culto de ensino, e faz algum tempo já que o Senhor tem feito com que eu mergulhasse, na história de Davi. E confesso para os irmãos que esse interesse, que o Senhor despertou no meu coração pelo rei Davi, ele é originado do título, que o próprio Deus dá para o rei Davi, que é o homem segundo o meu coração. Nós podemos olhar grandes líderes da Bíblia, todos tiveram, alguma coisa que chamasse a atenção de Deus, e por isso carregaram um legado, em toda a sua história. Abraão foi o pai da fé, Moisés foi o libertador, e assim se nós formos ficar aqui, a gente vai ficar a noite inteira. Só que o homem segundo o coração de Deus, só tem um, e ele chama Davi. E quando fala que Davi era o homem segundo o coração de Deus, é bom a gente entender o que isso significa. Significa que Davi era um homem que andava de acordo com a vontade de Deus. O coração de Deus, a vontade de Deus, era manifesta na vida de Davi, através das suas atitudes, dos seus atos e dos seus posicionamentos. Ele carregou esse título tão honroso, não foi à toa, foi porque Davi, em suas atitudes, ele mostrava o que o coração de Deus queria para um ser humano. E eu falei, opa, eu também ser considerado segundo o coração de Deus. E eu comecei a estudar isso para mim, irmãos, para mim, particular para mim. Eu comecei a meditar nos meus estudos lá particular, porque uma coisa é você estudar para trazer para os outros, que isso é um péssimo hábito que os pastores, pregadores têm, que às vezes só pega na Bíblia quando é para levar para os outros, para preparar esboço. Mas graças a Deus, eu aprendi, irmãos, que a gente tem que pegar na Bíblia para nós também, para a nossa mudança pessoal, para o nosso particular com Deus. E eu comecei a meditar na vida de Davi para aplicar, as atitudes dele, eu replicar nas minhas atitudes, para que eu possa ser também conhecido como homem segundo o coração de Deus. Não por títulos humanos, não para que o meu nome fique marcado nos anais da história, como ficou Davi, mas pelo menos para me agradar o meu Deus, que me abençoa todos os dias da minha vida.
E quando eu falo nisso, irmãos, nós lemos aqui o 1 Samuel 13:14. Esse texto trata, né, de Deus falando, né, através de Samuel com Saul. Nós conhecemos bem a história. O Saul foi o primeiro rei de Israel, né? Ele foi o primeiro monarca que a nação de Israel tanto pediu. Eles viviam uma época de juízes, né? Levantava um, depois levantava outro. E o povo de Israel queria, como as nações vizinhas tinham, eles também queriam um rei, de qualquer jeito. E de tanto eles pedir para Deus, Deus permitiu que Saul fosse levantado. Saul começou bem. Saul começou na direção de Deus, fazendo aquilo que agradava a Deus. Porém, no decorrer da sua história como monarca, Saul abandonou os princípios de Deus. Deixou o orgulho subir ao seu coração, deixou a vaidade, deixou a soberba, deixou o poder corromper ele. Irmãos, e o que aconteceu com Saul, infelizmente, ainda acontece nos dias de hoje. Muitas pessoas nós vemos começando bem, né? Começando legal, começando com atitudes boas, começando na direção de Deus. Só que conforme Deus vai abençoando, conforme Deus vai acrescentando, conforme Deus vai dando, às vezes, poder, se a pessoa não tiver uma estrutura em Deus, uma base firme na palavra de Deus, o diabo, que é astuto, ele entra e corrompe aquela vida. E quantos, irmão, nessa minha trajetória eu tenho visto, irmãos, começar bem, começando Deus usando, começando sendo fiel, começando obedecendo o pastor, cumprindo o seu ministério, sendo obediente, só que com o decorrer da história, o coraçãozinho, né, que é enganoso do homem, como o de Saul foi se corrompendo, até que chegou um ponto que Deus rasgou o reinado de Saul e falou: olha, não vai mais reinar no meu reino, porque a nação é minha. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Então, irmão, já fica aqui, eu vou abrir um parênteses, não é essa a mensagem. Cuidado, irmão, não deixa a soberba, não deixa o orgulho, não deixa o poder te dominar, deixa Deus te dominar, deixa o Espírito Santo cuidar. Ai, porque eu prego, porque eu faço, porque eu tenho, porque eu posso. Não, você não faz, você não tem, você não pode. É por Ele, para Ele são todas as coisas. E se não for Ele, irmão, coitadinho de nós. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E Saul foi rejeitado. O próprio profeta Samuel, que era o profeta daquela época, tentou ainda ajudar Saul, mas o próprio Deus falou: olha, por que você tem dó de Saul, sendo que eu o rejeitei? E Deus rejeita, irmãos. Só que o interessante, que no texto que nós lemos, Deus fala com Samuel falando assim, ó, melhor, Deus fala com Saul falando assim, ó, porém agora não subsistirá mais o teu reino. Isso é uma palavra direcionada a Saul. Você não fechou a Bíblia não, né? Mas fechou, eu sei. Mas abre ela de novo. Olha o que Deus fala: porque já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Isso aqui Deus estava falando para Saul, através do profeta: olha, seu reino não subsistirá, e Deus já tem procurado um homem segundo o seu coração. Nessa época, aonde Davi estava? Nessa época, o que Davi estava fazendo? Porque nós sabemos aqui, porque nós já lemos a história, que esse homem, que quando Deus rejeita Saul, esse homem que Deus procura segundo o coração, nós sabemos hoje que foi Davi. Porque lá no Salmo 89, 20, acha aí, irmão, abre aí, Salmo 89, 20, hoje é culto de ensino. Olha aí, abre aí, você vai ver que coisa linda. Louvado seja o nome de Jesus. Aqui fala que Deus estava
procurando um homem segundo o seu coração, correto? No 1 Samuel 13, 14. Agora no Salmo 89, 20 diz o quê? Glória a Deus. Achei a Davi, meu servo, e com o meu santo óleo o ungi. Com ele a minha mão ficará firme e o meu braço o fortalecerá. Glória a Deus. Achei a Davi. Deus estava procurando e achou Davi. E o que Deus falou de Davi é tremendo. Esse não é só mais um rei. Ele é um rei segundo o meu coração. Louvado seja o nome de Jesus. E eu gostaria de meditar na história de Davi com vocês. Nós vamos passo a passo, nós vamos ler texto a texto. Provavelmente, irmãos, vai durar uns 3 cultos de ensino, ou até mesmo 4, mas vocês vão ver, irmãos, o que está escrito nas entrelinhas. E se os irmãos aplicarem, irmãos, se eu conseguir aplicar, pode ter certeza, irmãos, não estou prometendo aqui que ser só bonança, vai ser só vitória na sua vida, não. Mas os irmãos vão viver uma vida espiritual com Deus, irmão, fora de série. Amém, irmãos? Então vamos lá onde Deus achou Davi. 1 Samuel 16. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Versículo de número 11. Diz assim: disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? Ele disse ainda: falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha. Deixa aberta a sua Bíblia aí. Irmãos, Deus rejeita Saul e ordena que Samuel vá até, a casa de Jessé, o belemita, porque no meio dos filhos de Jessé, essa história os irmãos conhecem de cor e salteado, tinha um que Deus colocaria no lugar de Saul. Que coisa linda, irmãos. A história os irmãos conhecem. Jessé vai até a aldeia, os anciões da aldeia já ficam, ou melhor, Samuel vai até a aldeia. Os anciões da aldeia já ficam meio, apreensivos, porque o profeta, Samuel era um homem, reconhecido em toda, a vizinhança ali. Na hora que ele chegou ali, eles já ficaram meio assim: opa, o que será vai acontecer? Porque quando o profeta chegava, ou era para pronunciar algum juízo, era para desmascarar alguém, ou era para abençoar alguém. Mas às vezes eu não sei, irmãos, quando eles ficaram com medo ali, eu fiquei pensando nisso aí também. Talvez tinha alguma coisa escondida ali, porque se eles ficaram com medo na hora que o profeta chegou, é de paz a sua vinda, alguma coisa tinha ali por trás ali. Eu não sei, irmão, eu não posso afirmar isso, porque não está na Bíblia, mas que eles ficaram com medo do profeta, eles ficaram. Parecia eu, irmãos, aleluia, parecia eu quando eu era mais jovem, quando eu comecei a vir na igreja, eu tinha uns pecadinhos, sabe aqueles pecadinhos que a gente deixa escondidinho assim? Eu não era obreiro, não, mas a gente tinha, jovem, aquele negócio, sabe? E eu tinha aqueles pecadinhos escondidinhos. Na hora que o profeta chegava, na hora que a irmã profetiza, aquela de coque, começava a profetizar, minha perna já tremia. Agora minha casa caiu. Eu já ficava pensando, irmão Darcy, agora que foi pro brejo o meu pecado. Irmãos, era jovem de tudo, acho que tinha 16 anos. Aí eu falava, pronto, agora eu tinha aquele negocinho escondido. Na hora que a irmã saía rodopiando, entregava a profecia, a hora que ela chegava perto de mim, eu já, meu Deus, parecia esses anciões aqui, irmãos, estavam tremendo de medo do profeta. Irmão, você tem medo de profeta? Deixa eu aproveitar aqui para perguntar. Tem medo? Tem medo, nós? Tem medo? Vocês têm medo de profeta? Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Aí eles pegaram,
E ficaram com medo, aí Jessé falou, não, é de paz a minha vida, fique tranquilo, não vim aqui para desmascarar ninguém, né? Eu vim aqui sacrificar. Aí foi até a casa de Jessé, chegou lá, Jessé, né? A história eu vou encurtar aqui, Jessé apresenta os seus favoritos, né? Eliabe, Abinadab, né? Os 7 irmãos, né? Aqueles que eram de guerra, os fortões, bonitões. Aí tem o texto que todo pregador, né, gosta de pregar, né? Deus não vê como vê o homem. O homem olha a aparência, porém Deus olha o coração. Dá para você dar glória a Deus por isso? Aí Deus rejeita, irmãos, aqueles homens. Por que Deus rejeitou eles? Entender, né? Depois lá na frente, com algumas atitudes de Eliabe, eu fui entender porque Deus rejeitou ele, porque também era outro orgulhoso, também era outro soberbo. E eu quero te dizer um negócio, irmãos, talvez os irmãos estão online, os irmãos estão aqui na igreja, irmãos, olha, um segredinho, você quer ser usado por Deus? Deus não usa soberbo. Deus não tem parte com gente orgulhosa e prepotente. Ah, mas eu tenho, Eliabe tinha, Abinadab, eram homens de guerra, eles tinham tudo que aos olhos humanos era o que precisava para o reinado. Só que o orgulho derrubou eles. Cuidado, meu irmão, o orgulho não te derrubar. É culto de ensino, nós temos que falar isso. Irmão, se Deus te abençoar, irmão, dê glória a Ele, não pisa em ninguém não, pelo amor de Deus. Né? Ai, que eu sou isso. Não, mais uma vez eu sempre bato nessa tecla. Não, irmão, eu que eu canto, que eu prego. Não, você canta, irmão. Se não for Deus, irmãos, o que será de nós? Eu tenho que bater sempre nessa tecla. Porque tem uns, desculpa a expressão chula, tem uns bobão por aí. Eu fiz teologia, que eu conheço, né, o hebraico, o aramaico. Aí ele pega para pregar aqui, ele fala, ele não quer pregar, ele quer demonstrar conhecimento. Já viu esses? Aí ele fala um monte de coisa que não serve para nada, só para nós ficar olhando assim, e falar, ó, como ele conhece. Irmãos, não é essa a intenção. Púlpito é lugar para se pregar a palavra de Deus. É para falar do evangelho puro e simples. Se eu não estou pregando contra conhecimento, se você tem condições, eu, pelo contrário, incentivo, mas não deixa isso subir, porque, ó, irmão, senão Deus, derruba, irmão, Deus derruba. Deus derruba. Eliabe, muito orgulhosinho para mim, não serve, Abinadab não serve. Tem mais alguém, Jessé? Tem um mais novo, que está lá no pasto pastoreando ovelhas. Aleluia. E a primeira coisa que eu vejo aqui, irmãos, que para o homem ser considerado homem segundo o coração de Deus, ele tem que estar, irmãos, em obediência. Eles têm que estar trabalhando. Ele tem que estar lutando. E tudo isso, irmãos, em anonimato. Porque Davi estava longe dos olhos de todos. Ninguém estava, não tinha um holofote, não tinha uma câmera. E Davi estava lá porque o seu pai tinha mandado ele lá. Um trabalho, irmão, que segundo os estudiosos, era um trabalho que era dado para os escravos e não para os filhos. E Davi, em nome da obediência, foi humilde, se submetendo a Jessé. Ele estava lá trabalhando, cuidando das ovelhas. E mais uma vez eu falo, Deus, Ele não usa desocupado. Primeira característica do homem e da mulher, segundo o coração de Deus, ele é uma pessoa ocupada, trabalhadora. E não só na frente dos outros, mas ela também trabalha no anonimato, porque fazer na frente dos outros é muito fácil. Fazer para ser visto é lindo. Mas o homem segundo o coração de Deus, ele faz tudo no anonimato, da mesma forma que ele tivesse em público.
Ele honra a Deus. Davizinho estava lá, enquanto todo mundo estava lá, talvez com as suas melhores roupas, para se apresentar ao profeta. Talvez com a sua melhor traje, Jessé com a casa enfeitada, para se apresentar ao profeta. Davizinho estava lá, no pasto, honrando com o compromisso assumido, sem querer tapinha nas costas de ninguém, sem precisar que alguém fique falando, faz Davi, faz. Ele estava lá cuidando, lutando, dando o seu sangue pelas ovelhas. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. E Deus não tem parte com quem é desocupado, irmão. Nós vemos na Bíblia todos os profetas. Você já teve a curiosidade de ver todos os chamados? Todas as vezes que Deus chama alguém, irmãos, eles estão trabalhando. Amós, Isaías, Ezequiel, pega aí Daniel, Neemias, pega todos os profetas do Antigo Testamento. Um era copeiro, outro era boiadeiro, outro, não, irmãos, eles estavam fazendo algo. Aí você fala, mas isso aí é lei, é Velho Testamento. Pega no Novo, quando Deus teve encontro com Pedro, Tiago e João, eles estavam dormindo na varanda, na rede, não, eles estavam trabalhando, pescando. Mateus na coletoria de impostos. Deus, irmãos, quer nos usar, Deus quer nos abençoar, mas primeiro nós precisamos arregaçar as nossas mangas. Deus não abençoa ninguém para fazer, Deus abençoa quem está fazendo. Grave isso no seu coração. A Bíblia diz que aquele que almeja o episcopado, excelente obra deseja. Só que é o seguinte, Deus não vai ungir você para ser diácono, Deus apenas confirma aquilo que você já vem fazendo faz tempo. Não, eu vou esperar o dia que eu participar, que eu for diácono, aí eu vou começar a ajudar na igreja. Não caia nessa bobice. O dia que eu sei isso, que eu vou começar a fazer. O dia que eu for líder, vou usar os varões. O dia que eu for líder dos varões, aí eu vou começar a trabalhar nos varões. Irmão, não é assim que as coisas de Deus funcionam. Deus pega quem está trabalhando e coloca em evidência. Mas não para a pessoa ser exaltada, mas para o nome dele ser glorificado. Davi estava lá já, cuidando de ovelhas, e mais tarde, como monarca de Israel, ele ia ser o quê? Um cuidador do povo. Ele já estava fazendo aquilo que mais tarde só ia ser confirmado na vida dele. Você está entendendo a palavra de Deus? Deus conta o homem segundo o coração de Deus, ele é trabalhador. E eu não estou falando só de igreja não, irmãos. Vamos entrar aí, irmãos, curso de ensino, né? Eu quero ser usado, eu quero ser irmão, é trabalhar, meu querido. Vai trabalhar. Infelizmente, irmãos, infelizmente, eu posso falar isso aqui, irmão, não tem problema de falar. Hoje em dia, irmãos, o camarada não dá muito certo, ou não gosta muito de trabalhar, ele tá, não sei o quê, aí ele quer encostar no evangelho. Oh, meu Deus do céu, eu sou pregador itinerante. Aí ele coloca lá o cartaz, quer cobrar, irmão, vai trabalhar. A Bíblia diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Conferencista internacional, chama eu para pregar nisso, é agenda, aí coloca lá. Não estou falando com quem coloca não, eu estou falando com quem que não quer trabalhar. A gente conhece às vezes história, irmão, a pessoa não quer saber de nada, vai para o trabalho, só enrola, só engana, chega tarde, sai mais cedo, é atestado, e não cumpre os seus compromissos, e some, e desaparece, não tem. Aí ele tem a moral de colocar lá ainda assim, conferencista internacional. Aqui não, irmão.
Aqui não, sabe por quê, irmãos? Porque Deus tem compromisso com quem é trabalhador, irmãos. Tem pessoas que foram chamados para a obra, sim, eu reconheço. Só que Deus, o homem segundo, a mulher segundo o coração de Deus, ela é trabalhadora. Eu tenho alguns versículos aqui sobre isso, irmãos. Mas eu não vou entrar não, porque a hora já é avançada. Só que eu tenho que deixar isso para os irmãos. Olha, arregace as suas mangas. Trabalhe, vai fazendo. Que assim como Davi estava lá trabalhando, cuidando do seu ofício, Deus enxergou ele lá no anonimato. E Deus vai te enxergar também. Dá para você glorificar a Deus por isso? Oh, irmãos, eu lembro quando eu entrei na empresa que eu trabalho hoje. Eu entrei num cargo assim bem abaixo. Minha prima lembra disso aí. Mas eu já estava feliz. Porque estava lá, irmãos. O pessoal ganhando mais que eu, mas eu estava lá. Aí eu, um serviço braçal pesado lá, fechando umas pilhas lá e tal. Aí eu, e dando glória e louvando o nome do Senhor. Aí o rapaz chegou para mim e falou assim: ô Fernando, tem ninguém vendo não. Dá uma relaxada aí. Descansa aí, deixa parado isso aí. Eu falei: não. O homem pode não estar vendo, mas quem me colocou aqui dentro, ele está vendo. E eu vou honrar aquele que me colocou aqui dentro, porque eu sei que mais lá na frente ele vai me honrar aqui dentro. E não deu outra, irmãos. Não deu outra. Não deu um mês, o gerente passou lá e falou: olha, eu vejo você sempre motivado, sempre cantando essas músicas. Eu falei: não, é porque eu sou grato a Deus por estar aqui. Ele pegou e saiu. Não deu uma semana, ele me chamou lá em cima: olha, você foi promovido a isso. Aí depois do tempo você foi promovido. Oh, irmão, e o nome de Jesus foi glorificado, irmãos. São 14 anos. Seja, irmão, um homem e uma mulher segundo o coração de Deus no seu trabalho também. É que o de ensino eu posso dizer isso aí. Ah, mas é bobeirinha, é mais significante, irmão. Honra a Deus. E Deus vai te honrar. Para de ser enrolão, para de ser preguiçoso, para querer dar um jeitinho brasileiro. Não, vou dar um nó aqui, vou bater o crachá aí, não sei o quê. Para com isso. O nome do Senhor tem que ser glorificado na nossa vida em todos os lugares. Caráter, irmão, ética. Faz parte do homem segundo o coração de Deus. Coisa mais feia que tem, oh, Deus está me prendendo nessa parte aqui, mas eu não sei, tem uma coisa mais feia que tem, é a pessoa que diz servir ao Senhor e presta um péssimo testemunho no seu local de trabalho. Vocês devem conhecer pessoas assim. Aí as pessoas olham para nós e acham que a gente é do mesmo saco, farinha do mesmo saco. Ih, contrataram mais um crente. Ó, ih, mas crente aqui, não, por quê? O que tem? Não, porque os outros que estavam aqui, os irmãos, ixi. Mas quem quer ser homem e mulher segundo o coração de Deus? Seja trabalhador, seja ético e honre a Deus em todas as suas atitudes. Davi estava trabalhando. Aleluia. Davi foi achado no anonimato obedecendo. Glória a Deus. Eu quero parar aqui um pouquinho também, irmãos. Porque uma coisa é você obedecer quando estão te vendo, não é? Outra coisa é você obedecer quando ninguém está te vendo. Davi estava longe. As únicas testemunhas dele ali eram as pequenas, as poucas ovelhas da casa do pai dele. Mas mesmo assim, o pai falou, ele estava obedecendo. Quando, aleluia, se talvez, né, vamos viajar um pouco, que aquelas ovelhas pudessem passar por uma entrevista, Márcio, chegar para aquela ovelhinha e falar: e aí? O que Davi fica fazendo aí longe do pai, longe dos irmãos? O que aquelas ovelhas iam falar? Se elas pudessem falar.
que o seu computador ia falar se ele pudesse falar? O que o seu posto de trabalho ia falar se ele pudesse falar? O que o seu quarto escondido falaria se ele pudesse falar? As ovelhas talvez iam falar assim: não, Davi ele é obediente. Não, mas o que ele faz aí? Ele cuida de nós. Não, mas não tem ninguém vendo. Ele nos alimenta, ele dá água, ele dá pasto. E sabe que, aleluia, louvado seja, olha que Deus me... E sabe de mais gostoso, talvez se aquela ovelhinha pudesse falar, sabe o que é o mais gostoso, se alguém estivesse entrevistando elas, sabe o que é mais gostoso? Sabe o que ele faz para nós aqui, quando ninguém está vendo? Ele toca a harpa e louva o Deus Todo-Poderoso. Davi louvava quando ninguém estava vendo. Davi adorava a Deus quando ninguém estava olhando. Talvez as suas horas vagas ele pegava e dedilhava a sua harpa. E talvez ali, eu não sei, irmãos, mas talvez ali nós sabemos que a maioria dos salmos, que são cânticos, né, são louvores, foram escritos por ele. Talvez ali ele compôs os maiores e melhores salmos que hoje em dia nós ficamos lendo e agradecendo a Deus. E é nessa hora do anonimato que nós temos que adorar mesmo. Existe aí uma briga, né? A gente liga, agora está tendo online aí, né? Existe uma briga por espaço, por holofote, por querer se mostrar, que eu canto, que eu toco, né? Esses dias eu estava vendo uma discussão lá, eu coloquei para ver o rapaz criticando os cantores de agora, porque nós cantamos com o tom não sei o que, não sei o que lá. Existe uma briga por holofote, mas irmãos, o que Deus mais espera de nós é o nosso louvor, quando ninguém está vendo. A mulher samaritana falou: Senhor, aonde nós devemos adorar ao Senhor? É naquele monte ou no outro? Não, o Pai procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Olha para vocês verem que coisa linda. Aí a gente fica pensando: Davi no trono, a gente acha que caiu de paraquedas no trono, né, irmãos? Mas não, tinha toda uma história. Ele estava lá trabalhando, obedecendo, louvando, aleluia, e lutando no anonimato. Ele trabalhava, obedecia, louvava e lutava no anonimato. Ô, irmãos, quem aqui tem lutado no anonimato aí? Deixa eu ver. Ei, irmãos, louvado seja o nome de Jesus. Se nós parar para contar, é cada luta, irmão, é cada leão, né? A Bíblia diz que ele estava lá cuidando das ovelhas, de repente veio um leão, ele matou o leão, depois veio o urso, irmão, é cada leão e cada urso, irmãos. Você sabe disso? É cada leão e cada urso que aparece, irmãos, quando ninguém está vendo. Eu falei aqui no domingo e volto a dizer, irmãos, às vezes a gente tem um leão para matar hoje, aí amarra outro para matar amanhã, porque é muita coisa, irmãos. E Davi estava lá, a Bíblia diz que ele lutou com o leão para proteger, lutou com a ovelha. Ô, irmão, sabe o que ele está fazendo? Se preparando para alcançar lugares altos. Quem luta no anonimato alcança lugares altos. Grave isso no seu coração. Quem enfrenta batalhas e vence quando ninguém está vendo, alcança lugares que você nem imagina. Às vezes nós olhamos alguém bem sucedido, nós ficamos pensando: o que será que esse camarada fez para chegar até aí, irmão? Foi cada luta no anonimato, irmão, que você não tem ideia. Aleluia. E Deus honra, irmão, quando nós nos disponibilizamos em lutar no anonimato.
Deus honra quando nós entramos e fechamos a porta do nosso quarto. Eu acho lindo esse versículo que Jesus fala, ó, entra para o seu aposento, fecha a porta, ore às escondidas, que o teu Pai que vê às escondidas te honrará. Olha a última palavra, publicamente. Aleluia. Agora esse semestre não, mas no semestre passado, irmãos. Vou só dar um exemplo disso para os irmãos entenderem. Esse semestre está mais light, o negócio da faculdade, até o último também, já quase terminei tudo. Mas semestre passado o negócio estava feio, irmãos. Eram as matérias lá que só o sangue do cordeiro. Era derivada com integrada de função que calcula. Irmão, eu chegava do serviço, não tinha mais neurônio. O Tico e o Teco já tinham ido embora. Só que o que eu fazia? Dia de prova eu entrava para o quarto e ia estudar. Eu até falava para o Gabriel, eu ia estudar e ficava lá estudando e me preparando. No anonimato. Escondidinho, preparando, estudando, e aquele negócio todo, e vai dali, pesquisa daqui. A Cristiana bateu, eu falei, calma, agora não, tranca o Pedro, amarra ele, porque senão só por Deus, aí tal, e não sei o que, uma luta no anonimato. A hora que eu chegava na prova, irmãos, o professor entregava as provas. Isso aqui vai para os jovens que estão vendo aí, para os jovens que estão presentes, ou para quem chegava na hora da prova, eu sentava, sabe por quê? Eu sentava com calma na carteira, porque eu já tinha lutado no anonimato. Porque eu já tinha guerreado no anonimato. Daí aquela luta ali publicamente, ela ia ser fácil. Aí sentava. Ah, tá, isso aí. Com a calma. Aí eu olhava os camaradas do lado, primo, suando assim, ó. Desesperado. Aí os crentes até oravam, Senhor, inspira, ilumina a minha mente. E queria colar o povo, e vai daqui, vai dali, um desespero. E eu via aquele clima de tensão. E eu tinha lutado no anonimato, irmão. Eu pegava minha prova, fazia, tal. Tá aqui, professor, ó. Terminei. Já vai embora, já vou embora já. Eu estudei bastante hoje, ou seja, eu lutei bastante no meu anonimato. Às vezes a gente acha, irmãos, a pessoa está bem sucedido na empresa, irmãos. Lute no anonimato, isso aqui vale para todos os lugares da nossa vida. Para a igreja, para a vida profissional, para todos os lugares. Lute, irmãos, porque são poucos os que querem lutar. Essa é a grande verdade. São poucos os que querem, às vezes, abdicar de um conforto, abdicar de um tempo de descanso, mas são muitos que querem alcançar os lugares altos. Lute, se esforce. Davi estava aqui, irmão, construindo um futuro para ele. É como de ensino, eu tenho que falar, construa o seu futuro com bases sólidas. Não viva de ilusão. Os jovens, como queria que os jovens estivessem aqui hoje, achando, eu quero ver um carrão, eu vou comprar, vai nada. Se não estudar, se não batalhar, não vai. É verdade, eu estou falando alguma bobeira aqui, irmãos. Antes eu tivesse essa consciência lá atrás, não precisava agora que eu estou velho tendo que estudar. Mas já que Deus deu agora, vamos correr, vamos batalhar. E Davi estava construindo o seu futuro. Louvado seja o nome de Jesus. É culto de ensino, irmãos. É culto de ensinamento. Eu, como pastor, me sinto na obrigação de passar isso para os irmãos. Quer ser um pastor abençoado? Vai construindo aí na diaconia. Vai sendo o melhor diácono. Vai sendo o melhor cooperador, auxiliar, vai sendo o melhor líder. Você vai ver que lá na frente, tudo que você fez como base vai servir para você. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, aí Davi foi achado, nós já estamos terminando, lá no pasto, obedecendo, trabalhando, louvando e lutando. Aonde você tem sido achado?
Quando Deus te procura, para aí, irmão, estou falando sério. Quando Deus te procura, como estava procurando Davi, aonde Deus tem te achado? Reclamando? Murmurando? Cheio de preguiça? Desobedecendo? Para ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus, nós precisamos ser trabalhadores, obedientes e lutadores. Aí Davi é achado por Deus, o profeta Samuel manda chamá-lo, a Bíblia diz que ele vai até a presença dos seus irmãos, né? E ali ele é ungido como rei de Israel. Eu não vou usar essa passagem como alguns pregadores usam, para querer causar, né, assim, um sentido de rivalidade, né? Tá vendo? Olha lá, ó. Deus ungiu ele na frente dos irmãos. Os irmãos ficaram de boca aberta, né? Não tem uns que usam isso aí. Olha, os vão ficar de boca aberta, vendo o que Deus vai fazer na sua vida. E não sei o quê. Ah, pode se preparar, que Deus vai te honrar na frente da sua família, né? A gente escuta isso aí nos púlpitos, irmão. Não caia nessa. A intenção de Deus não é envergonhar, nem exaltar ninguém para humilhar outro. Nada disso. Deus simplesmente, Ele é justiça. Simplesmente, irmãos. Quando Deus faz que nem fez com Davi, não é para humilhar Eliabe, Abina, não. É só para cumprir justiça. E se tem uma característica de Deus que nós temos dificuldade de compreender, é a justiça de Deus. Olha, só olhar essa pandemia aí, irmão. Quanta dificuldade para nós entender a justiça de Deus. Então Davi foi lá, Deus de forma justa usou Samuel, o ungiu, e dali para frente a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou daquele menino pequeno, ruivo e de boa aparência. Louvado seja o nome de Jesus. Eu vou parar por aqui, irmãos. Sexta-feira que vem a gente continua. Nós vamos falar aqui do segundo episódio disso aqui. O que aconteceu depois dessa unção? Davi já foi para o trono. Como é que foi? Será que é assim? Papum? Não, vamos falar o que aconteceu depois dessa unção. Qual as outras características que Davi foi demonstrando na sua trajetória, que a gente pode pegar e tentar trazer para nós. Semana que vem, na sexta-feira, a gente continua em nome de Jesus. Vamos colocar de pé?